Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Jesus Cristo é a Humildade. Uma boa noite a todos que estão conosco pela internet. É uma alegria para nós, trabalhadores da seara do Jesus Cristo é a Humildade, recebê-los nesta noite. Vamos nos preparar para iniciar a nossa reunião, acompanhando essa mensagem que é de um autor desconhecido, mas que nós escolhemos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Alma de mulher. Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si mesma a perfeição e vive arrumando desculpas para os erros daqueles a quem ama, que hospeda no ventre outras almas, dá à luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gerou, que dá asas, ensina a voar, mas não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem, que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor não perceba mais tais detalhes, que como uma feiticeira transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte para dar os ombros para quem neles precise chorar. Feliz do homem que por um dia souber entender a alma de uma mulher. Então, essa é a nossa homenagem a todas as mulheres. E nós gostaríamos de lembrar também o cartazinho que está ali, que a nossa querida Margarete colocou, que nós estaremos reiniciando a evangelização infantil no domingo e a mocidade, das 9 às 10h30 da manhã. Então, nós lembramos a todos a importância de nós estarmos preparando as nossas crianças e os nossos jovens no conhecimento do Consolador, para que elas possam se estruturar e enfrentar as lutas que nós, como adultos, sabemos que todos temos que enfrentar. Então, é importante essa participação dos pais, dos adolescentes, das crianças na evangelização. Fica aí o convite para todos que nesse próximo domingo a gente já vai reiniciar. Então, nós convidamos a todos a fecharmos os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos direcioná-los a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. E vamos buscar a proteção do Criador, a envolver, Senhor, todo este ambiente nas energias do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, iluminando o nosso raciocínio, a fim de que nós estejamos receptivos às instruções dessa noite, que nos serão transmitidas por nossa irmã Flávia. Que nós possamos, recebendo o conhecimento, Senhor, levá-lo ao encontro daqueles que convivem conosco, através da nossa palavra, dos nossos gestos, e por compreender que somos espíritos eternos e imortais, através do nosso pensamento. Que esse pensamento, Senhor, se faça no bem, no amor, na fraternidade. Que nós não nos esqueçamos que tu nos enviaste Jesus para nos mostrar o caminho, para nos ensinar as lições sublimes do amor e da fraternidade universais. Nós agradecemos por todas as benesses que temos colhido, por mais uma vez, superando os obstáculos do cotidiano, estarmos todos nós aqui reunidos em teu nome, buscando na tua presença divina o amparo e a proteção, para que saibamos nos conduzir a caminho da luz. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade.
E assim, agradecidos, honrados, pedimos a tua permissão. E a permissão da espiritualidade que nos assiste para darmos por iniciada a nossa reunião da noite. E que ela transcorra, Senhor, em tua santa e misericordiosa paz. Que assim seja. Hoje nós temos a grata satisfação de receber Flávia, que há algum tempo ela não esteve conosco, há muito tempo, aliás, ela esteve, mas hoje está aqui conosco, e é uma alegria recebê-la. E vamos passar para ela a palavra que vai nos transmitir a mensagem da noite, que é sobre beneficência exclusiva, envolvendo-a nas nossas vibrações de gratidão, por ela ter conseguido superar as dificuldades que a gente sabe que toda mulher enfrenta para estar aqui conosco. Então, fique à vontade, viu, Flávia? Obrigada, boa noite a todos. Sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Já tem realmente um tempinho que eu não venho. Ia muito quando era na outra casa, já vim quando vocês mudaram para cá. Estava com saudade de vocês, viu, gente? A gente vai falar desse tema, beneficência exclusiva. Alguém entende mais ou menos o que significa isso? Beneficência, vem de beneficente, de quem faz o bem. Mas tem uma palavrinha aí que mexe com a gente, porque fala da exclusividade, de nós ajudarmos, mas sempre com algumas, digamos, condições, né? Vamos lá, vou pedir para passar para frente. O Evangelho diz, o verdadeiro cristão, antes de mais nada, viu, gente, tem um recadinho aqui da casa, para o pessoal que está assistindo a gente aí online, que para vocês curtirem, se inscreverem no canal, porque isso ajuda muito. Vamos lá, o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes, e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, ou seja, o que for. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele não coloca condições para ajudar. Ele não faz a beneficência com a palavrinha se. Se você fizer isso, se você pensar desse jeito, se você concordar comigo, eu vou te ajudar. E às vezes a gente pode falar assim, mas a gente não faz isso. A gente ajuda porque a gente gosta de ajudar, a gente conhece os preceitos do cristianismo, o Evangelho de Jesus, que lá na parábola do bom samaritano, o samaritano que era discriminado na época foi aquele que socorreu o doente. Então, a gente tem as passagens de Jesus, a parábola do semeador, que vem nos chamar para a importância de nós ajudarmos, darmos a mão esquerda sem olhar, né, com a direita, aquela coisa toda, enfim. Mas é bonito a gente falar, mas e na prática? Há pouco tempo, a gente via aí, não tem muito tempo, vocês vão concordar comigo, nas redes sociais as pessoas falarem, não vamos no estabelecimento do fulano porque ele é bolsonarista. Não vamos comprar no não sei o quê porque ele é petista. Mais longe, para trás, tá? Senão atrapalha o pessoal de casa. Eu só vou ajudar o fulano porque ele é espírita. Eu não gosto de ajudar aquele pessoal porque eles são de outra religião. E por aí vai. Eu não gosto de ajudar fulano porque ele não falou, pega minhas coisas e passa para os outros que eu dei para ele. As nossas condições que a gente coloca para ajudar. Não é verdade. Gente, não concordo com fulano, quero nem que ele venha aqui na minha casa. Será que isso é cristão? Será que isso é caridoso? A gente tem que refletir a respeito disso. Porque o verdadeiro cristão, ele vê somente irmãos nos seus semelhantes. Ele não procura saber
qual que é a sua crença, qual que é a sua opinião. Está precisando de ajuda? Ajuda! Não vou ajudar o fulano só porque ele torce para o Vila Nova e sofre como eu. Né? Eu ia falar assim, Moxê, vocês já iam saber quem que eu torço mesmo? Deixa, eu sofro já, gente. Mas olha, a gente precisa aprender a ajudar sem querer colocar em condições. Você passa a próxima, por favor. O Livro dos Espíritos, pergunta 837. Que é que resulta dos embaraços que se opõem à lei de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Gente, isso aqui é fantástico. E hoje a gente tem visto muito isso, a tal da censura, o tal da gente querer calar o que o outro pensa. E, às vezes, a gente está fazendo isso para evitar briga. Quantos de nós aqui evitou determinado assunto no grupo de família, num grupo do trabalho, para não se indispor? É ou não é verdade? Que bom, a gente está fazendo isso porque a gente quer. A nossa intuição é que tenha paz, que tenha harmonia, não está errado. Mas se nós formos parar para pensar, a verdadeira civilização, o verdadeiro progresso está em nós respeitarmos a liberdade de consciência do outro. Respeitar que o outro pensa. Eu tenho pessoas que eu amo mesmo, e que têm pensamentos completamente diferentes do meu em determinados assuntos. É a verdade. O que eu faço com isso? Se eu consigo dialogar com essas pessoas que eu amo, que pensam diferente de mim, sem que haja atritos, maravilha. A gente está conseguindo ser civilizado. A pessoa coloca o ponto de vista dela, eu coloco o meu, sem querer convencer, sem que ela queira impor o que eu tenho que pensar. E cada um vai para casa refletindo no outro. O problema é que hoje a gente não consegue nem ouvir o outro. O outro está falando, a gente já não quer mais nem ouvir. E já começa a pensar, você é ignorante demais. Não é? E nós estamos sendo testados em relação a isso, gente, mas tão testados. Começou com a eleição, não é agora não, de 4 anos atrás. Eleição de 4 anos atrás, nós já fomos testados a respeitar o outro. E nem sempre nós passamos no teste. Aí veio a pandemia que todo mundo fala que veio para fazer a gente melhorar. Aí, com a pandemia, nem os cientistas bateram o martelo em determinado assunto. Não é? Você vai olhar a ciência que todos dizem. Eu vi médicos falarem bem da hidroxicloroquina, da ivermectina, e vi médico falando que não ia adiantar. Eu vi médico falando que tem que vacinar todo mundo, não só quem tem comorbidade, e vi médico falando que não, só quem tem comorbidade. E agora acabou de sair a pesquisa aí falando que o estudo mostra que as máscaras não têm a eficácia que achava que tinha. Ou seja, eu estou falando do cientista, não estou falando da gente que é leigo, não. Eles não tinham unanimidade no assunto e a gente ficava brigando no WhatsApp, cada um defendendo a sua opinião. E eu acho que quem teve sabedoria soube respeitar o outro. Na minha família mesmo, tinha gente que ficou desesperada. Se falasse que tinha que pôr o pé da porta para fora, ficava louco. Eu, até viajar, eu viajei. Se estava liberando, o avião estava indo, então eu fui. Né? Beleza. O
Quem está certo, quem está errado, não sei, não estou aqui para falar. A questão é, nós aprendemos a dialogar, a respeitar o que o outro pensa. Passou a pandemia, o que voltou? Eleição. Aí começou tudo de novo. Agora querem, às vezes, trazer para dentro da doutrina espírita assuntos de política. Mas a doutrina espírita tem que se posicionar. Eu fico com quem? Kardec. O que Kardec falou? Está publicado na revista. Qualquer um que der um Google vai ver. Não tragam assuntos polêmicos para dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem que se envolver em política. A doutrina, tá? Eu, Flávia, dialogo com as pessoas que me conhecem. Mas eu não vou ficar aqui em palestra falando quem tem que votar, quem está certo, quem está errado. Sabe por quê? Porque a responsabilidade com essa doutrina é gigantesca. E Kardec nos pede que a gente evite. Por quê? Porque a doutrina espírita é consolação, é amor, é falar do Cristo, é nos chamar para a beneficência, para o respeito ao próximo. Então, é preciso que a gente tire de dentro da nossa doutrina assuntos que venham ser polêmicos. Quem sabe um dia teremos a evolução, a maturidade de dialogar, de falarmos respeitando o que o outro pensa, sem que vire tanta polêmica. Agora, quando nós impomos o que o outro tem que pensar, aí nós estamos fazendo com que ele se torne o quê? Hipócrita. E tem gente que é hipócrita, não que ele quer, mas ele não quer perder o emprego. E se ele falar para o chefe dele que ele torce para o Corinthians e não para o Palmeiras, ele vai ser mandado embora. Gente, tudo bem, eu estou fazendo graça, mas tem alguns assuntos que são assim. Às vezes precisa falar, não, eu sou de determinada religião para ser contratado e ter emprego. Será que isso é o correto? Nós estamos tornando as pessoas hipócritas, porque elas vão falar aquilo que o outro quer ouvir. Será que isso é verdadeiramente o correto? E será que nós não estamos agindo assim, impondo para as pessoas que convivem conosco a nossa verdade, deixando e tolhindo dele a possibilidade de raciocinar, de falar o que ele pensa? Então, é preciso que a gente trabalhe dentro de nós essa sabedoria de saber ouvir o outro. E muitas vezes não é que a gente vai concordar, mas a gente vai dar a ele o direito de se expressar. Ouvir, coisa que nós não costumamos fazer. Porque muitas vezes a pessoa está falando, a gente já está aqui, ó, porque a nossa mente funciona o tempo todo, a gente já está duelando. Eu já vou responder isso. E é preciso que a gente reflita um pouquinho. Passa, por gentileza. No trabalho da verdade, Jesus caminha antes de qualquer esforço humano, e ninguém deve guardar a pretensão de converter alguém, quando nas tarefas do mundo há sempre oportunidade para o conhecimento de si mesmo. Então, lá no livro Consolador, Emmanuel traz essa mensagem. Jesus caminha antes de qualquer esforço humano. Gente, quando Jesus veio à Terra, a gente lê aquele livro maravilhoso, Boa Nova, que eu falo que é livro que a gente tem que ter na cabeceira de cama. Quem que já leu Boa Nova? Todas as pessoas leram o livro Boa Nova. O livro Boa Nova tem passagens que não estão no Evangelho. Foi autorizado a Humberto de Campos ir até aquela época e trazer, através de Chico Xavier, as mensagens. O último capítulo fala de Maria, da Mãe Santíssima. Tem capítulo que fala de Judas. Tem um capítulo lá fantástico que mostra Jesus indo a Nazaré, cidade onde ele nasceu. O que ele vai fazer em Nazaré? Levar a boa nova. Ele já foi com os apóstolos dele. Quando ele chegou lá para falar, Jesus, profeta, eles viram Jesus crescer. Quem acreditou? Cadê o reino dele? Cadê os súditos? E os apóstolos ficaram indignados. Como assim?
Vocês não vão autorizar Jesus a falar da boa nova para vocês? E eles não quiseram. E aí, Levi, né, Mateus, quis fazer um negócio em praça pública para Jesus falar da boa nova. E Jesus, com um sorriso tranquilo, virou para os apóstolos e falou assim, ó, vamos embora? Quando eles saíram de Nazaré, os apóstolos foram questionar. Por que, mestre? Por que você não impôs a boa nova em Nazaré? E aí Jesus, com outras palavras, explica que ele não ia perder tempo em uma discussão estéril, inútil. E mais, no final do capítulo, Jesus diz o seguinte, que agradar a todos é você viver nas convenções. A gente não vai agradar todo mundo. Para quem perde o sono e fica chateado porque o fulano não concordou com você. Isso é muito orgulho e vaidade nossa. Gente, para pensar com calma. Será que tudo que a gente fala 24 horas por dia está sempre certo? Será que a gente não erra nunca? A gente precisa começar a trabalhar a nossa vaidade. E a gente precisa começar a ouvir o outro também. Eu admiro muito as pessoas mais jovens que escutam os mais velhos, porque aprendem com eles. A gente, às vezes, está com a pessoa idosa, a gente não para ouvir. Ai, nossa, canseira. Já ouvi várias vezes. E perde a oportunidade. Ai, se eu pudesse ter minha avó aqui comigo de novo, para poder aprender tanto com ela. Então, gente, Jesus vem falar, aqui Emmanuel fala, que no trabalho da verdade, Jesus está anos-luz à nossa frente. E ele não impôs a verdade dele. Ele não impôs. Jesus nem sequer colocava dedo em rixe no nariz de ninguém. Leia o livro Boa Nova, a gente apaixona por Jesus. Porque Jesus é amigo. Os apóstolos viam em Jesus, não o profeta, mas o amigo. Eles tinham saudade daquele que tratava ele como irmão. Quando Jesus tinha que ajudar alguém, ele ajudava e ele não falava, olha aqui, vê se não faz isso. Não. Ele chegava e falava, vá e não peques mais. Não ficava dando sermão, não. E nós, muitas vezes, queremos impor a nossa verdade, a nossa forma de pensar. Eu sei que quando a gente tem filho pequeno, é até nossa obrigação como pais mostrar. E aí chega nas fases, né, de adolescência, que vão ficando mais difíceis. Mas a melhor forma que a gente tem de educar é exemplificar. Então, não vamos guardar a pretensão que a gente tem que convencer as pessoas. Vamos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Vamos nós dar o nosso exemplo, fazer o nosso melhor. Quantos, às vezes, estão sentados aqui e falam, oh, meu filho podia estar vindo comigo na palestra, fulano podia estar fazendo isso. A gente gosta, a gente deseja o bem. A gente pode até falar, mas depois respeite. Crescimento é individual. Livre-arbítrio é a escolha de cada um. Não adianta você botar lá, chegar numa bananeira e falar, amadurece, banana. Ela vai amadurecendo com ela. É assim com todo mundo. Pode passar, por gentileza? Agora diminuiu a chuva, acho que eu posso falar um pouco mais baixo, né? Toda religião fundada nos princípios do bem é um processo de comunicação com as forças divinas. Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura humana, sem nenhuma ofensa para ninguém, sem nenhuma desconsideração para ninguém, é um caminho santo que nós, espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez mais. Isso é Chico Xavier, programa Pinga Fogo. Chico Xavier dizia que nós devemos muito à Igreja Católica. Se não fosse a Igreja Católica,
talvez o cristianismo não estivesse mais entre nós. O Brasil foi descoberto. Primeira coisa que colocaram, a cruz. No dia seguinte, rezaram a missa. Eu gosto de contar esse fato. Eu tinha uns 10, 11 anos de idade, minha mãe mandava eu ir no açougue. E aí, um dia eu cheguei nesse açougue e eu achei que o açougueiro fosse cair bêbado em cima de mim. Ele estava muito alcoolizado. Eu era criança, ele estava num degrau maior. Eu fiquei apavorada. Cheguei em casa e falei, mãe, nunca mais eu vou no açougue. Eu ia falar a venda, mas aí vocês iam descobrir minha idade. Fica o açougue mesmo. Gente, eu contei isso para minha mãe. Minha filha. Eu falei, não, mãe, eu achei que ele fosse cair bêbado em cima de mim. Ele estava todo desequilibrado. Ok. Gente, passaram uns 4 meses, a minha mãe chegou para mim e falou assim, filha, deixa a mamãe te contar uma coisa que a mamãe ficou sabendo, que a mamãe está muito feliz. O que foi, mãe? Sabe o Bento, o açougueiro? Tem 3 meses que ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Mesmo? O que foi? Coisa linda. Igreja evangélica, ele conseguiu se reformar. Ele conseguiu melhorar. Então, a gente tem que parar de achar. Eu amo a doutrina espírita, eu nasci na doutrina espírita e não tem nada que mude isso em mim. Mas não de um jeito. Eu tenho certeza que muitos entram aqui e sentem a mesma paz que eu sinto, sentem a vontade de melhorar, sabe que aqui tem uma fé raciocinada, que aqui ninguém vai vender milagre. Não adianta chegar para vocês e falar, graças à doutrina espírita, vocês vão para o céu. Vou estar vendendo ilusões. A doutrina espírita é um amparo. O cristianismo é o roteiro para nós. Eu preciso da casa espírita, eu me sinto bem, eu me vigio mais, eu fico mais em serenidade. Mas tem pessoas que sentem o que eu sinto aqui em outras religiões. Então é preciso que a gente respeite a escolha de cada um. Respeite aquilo que faz a pessoa melhorar, porque religião é nos ligar a Deus. Quanto mais eu vejo aí igrejas abrindo, centros abrindo, eu falo, que bênção! São mais pontinhos de luz no universo, nos ligando a Deus, o nosso Criador maior. E o Chico Xavier nos deu esse exemplo. O Chico sempre amou, sempre respeitou todas as religiões. Vamos passar para a próxima, por gentileza? Não sei como é que eu estou no horário, está acabando? Tem? Vamos lá. O Evangelho diz, obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Mais uma vez falando de nós deixarmos essa beneficência exclusiva, de nós acharmos que às vezes a gente só tem que ajudar quem pensa como a gente, quem tem a mesma religião que a nossa, não. Não. Somos todos cristãos, filhos do mesmo pai, então é preciso que a gente respeite. Uma vez um amigo meu, que conviveu com o Chico Xavier, ele disse, houve um incidente no nosso país envolvendo uma santa. Foi um incidente muito triste. E as pessoas estavam na casa do Chico Xavier, era inevitável, era o assunto do momento, e as pessoas estavam ali julgando aquele irmãozinho que tinha feito aquilo, cometido aquele ato. E, de repente, todo mundo parou e olhou para o Chico Xavier. Chico Xavier estava quietinho, com os olhos fechados, provavelmente orando por aquele que estava sendo caluniado. É importante que a gente tenha isso. É importante que a gente trabalhe essa caridade dentro de nós.
Infelizmente, em todas as religiões temos aqueles que muitas vezes desviam do caminho. E é importante que a gente reze por eles, por cada um desses que são líderes religiosos, porque as trevas gostam muito de desequilibrar quem está nessa missão. Até mesmo quem está aqui, dirigindo a casa espírita, vamos rezar pela pessoa, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Quem está dirigindo, quem começa um trabalho, porque querem sempre nos desestruturar. Então, que a gente tenha sempre esse olhar de respeito para com as outras religiões que fazem o bem, que buscam ajudar. E não vamos perder tempo em querer impor a nossa verdade. Ah, mas o Espiritismo tem a reencarnação. Não, respeitar cada um que a gente tem em comum. Não é Jesus? Vamos falar de Jesus? Por que a gente tem que criar celeumas? Você pode passar por gentileza? Deu? Aí. Lá no livro Fonte Viva, Emmanuel diz: o homem vulgar de muitos milênios para cá vem comendo e bebendo, dormindo e agindo, sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a essa parte, todavia, a abençoada luz resplandece na terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolver a todos. Mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre, indagando o que de extraordinário estamos fazendo. Vamos perguntar para nós? O que de extraordinário eu estou fazendo? Porque já tem 2000 anos que nós conhecemos o Evangelho de Jesus. O que eu estou fazendo de extraordinário? Porque amar quem pensa como eu, todo mundo faz. Até os piores criminosos conseguem amar aqueles que pensam como ele. O que nós estamos fazendo além das nossas forças? Nós estamos aproveitando as oportunidades de sermos úteis. Gente, Jesus veio há 2000 anos. Eu pergunto isso porque não é fácil fazer o extraordinário, não. A gente pensa que vir uma vez por semana na casa espírita e trabalhar e cuidar da casa, a gente já está com um cantinho reservado lá no nosso lar. Parecendo que o nosso lar não é treva, né? Não é umbral. Não chega a ser as trevas ali, mas ainda é umbral. É ou não é? A gente pensa isso. A gente já negocia. A gente pega o livro no nosso lar, fala lá do bônus hora. Nós estamos ganhando bônus hora? É. O que é o bônus hora? O sacrifício que a gente faz, a dedicação, a abnegação, o benefício dos outros. A gente, às vezes, não tem paciência dentro de casa. A gente não consegue ouvir o outro. O que você está fazendo de extraordinário? A gente está refletindo? Eu posso ter mais paciência com meu pai e com a minha mãe, que são mais velhos. É isso que nós temos que pensar. Cada um de nós vai saber onde a gente pode melhorar. Onde a gente pode fazer mais, porque Deus é muito bom para nós. Parece fácil, mas a gente acomoda. Infelizmente, nós somos acomodados. Gente, pega a mensagem, uma mensagem que todo mundo decora rapidinho. Jesus está sentado na areia, escrevendo. O que aconteceu? Vocês lembram? Não? Está no Evangelho. Jesus sentadinho, escrevendo na areia. O que aconteceu? Apareceu um monte de homem com pedra na mão. Eles iam apedrejar a mulher adúltera. É ou não é? Era a lei da época.
Não estou aproveitando a Semana da Mulher para falar disso, não, viu? O que Jesus falou? Atire a primeira pedra quem não tiver pecados. O mais velho foi o primeiro a jogar a pedra no chão. Todos os outros jogaram. Jesus chegou na mulher adulta, ficou dando... Não. Vai, não peques mais. Falando com amor. Ok. Isso tem mais de 2000 anos. Quem começa essa passagem? Agora vamos começar a pensar. O saquinho de cada um nas costas. Porque eu tenho. Tem umas britinhas, a maioria é brita, mas tem cada pedrona também. Dependendo de que eu não gosto, eu mire. Não é. Tá no Evangelho, o sacrifício que mais agrada a Deus é o do perdão. E a gente continua tirando pedra no outro. E vamos combinar? Falar de quem a gente não gosta é o que a gente mais gosta de fazer. O trem flui. A gente tem uma lista para poder falar de quem a gente não gosta. Vamos fazer algo de extraordinário, como nos pede Emmanuel aqui? Vamos parar de falar mal de quem a gente não gosta? Está todo mundo olhando assim, pensando, uns está cutucando, porque você sabe que tem a pessoa do bafão, né? Geralmente é o que está do lado, a gente adora falar do fulano com ele. Então, eu é minha irmã, eu olho para minha irmã, menina de Deus, é difícil segurar. Mas a gente precisa começar a fazer isso. O que nós estamos fazendo de extraordinário se a gente continua fazendo as mesmas coisas? Eu acordava pensando numa pessoa. Ia almoçar, essa pessoa estava na minha cabeça. Ia tomar o lanche da tarde, essa mulher estava na minha cabeça. Ela era a ex do meu ex, que hoje, quer dizer, que na época era marido. Conclusão. Eu falei, gente, essa mulher deve ter feito uma macumba, alguma coisa, não é possível, essa mulher não sai da minha cabeça. E aí, o que aconteceu? Um grande médium de Minas, né? O Chico nem Jerônimo Mendonça, não. Ele apareceu para esse meu marido na época, e aí esse meu marido contou para ele o que estava acontecendo comigo. Lá, está acontecendo isso, tadinha da Flávia, a gente vira vítima, né? Aí o médium virou para ele e falou assim, olha, fala para a Flávia que todas as vezes que ela pensar nessa mulher, é para ela mentalizar a Mãe Santíssima. Ou a Mãe Santíssima, ou Jesus, ou Chico Xavier. Sabe quantas vezes eu pensei nela? 2. Não pensei mais. Eu estava duelando mentalmente com ela. E ainda fazendo de vítima. Chico Xavier nos pede para quê? Bater os pés para as trevas. Então, quando a gente começa a trazer para dentro da nossa casa, para dentro do nosso ambiente, a gente começa a ficar falando mal de alguém que a gente não gosta, a gente atrai os espíritos obsessores que estão com essa pessoa para junto de nós. Vamos parar de falar mal. Vamos nos preocupar com o nosso crescimento interior. Vamos nos preocupar em fazer o bem, em ajudar, em sermos úteis. Gente, tem coisa melhor do mundo que você encontrar com alguém que é educado. A gente não acha a coisa mais boa do mundo? Você está sentada, a pessoa levanta e te dá um lugar. Você vai entrar no lugar, a pessoa abre a porta. A pessoa olha para você e fala, bom dia. É tão bonito a gente ouvir isso e a gente continua lá. Fala nada, não faz nada. Ué, por que a gente não vai fazer assim? Não é bonito ver o outro ser educado? A gente pode ser. Essas regrinhas de educação todos nós aqui conhecemos, mas a gente esquece. É um tal de acordar reclamando. Reclamando da chuva. Vai rezar, reclama da chuva. Vai acordar, o sol está quente. A gente vive uma vida de lamentação. Precisa que a gente agradeça. Amanhã de manhã eu vou no velório da mãe de uma amiga. A gente precisa começar a pensar que nós somos frágeis. Será que a gente não aprendeu isso com a pandemia? E nós estamos valorizando a nossa vida? Porque valorizar a nossa vida é a gente crescer moral e intelectualmente. É a gente aproveitar a oportunidade de ser útil. E isso está ao alcance de qualquer um de nós. Não precisa ser milionário para fazer isso, não. Quando a gente tem atenção e paciência com o idoso, a gente está colocando em prática a beneficência.
E se esse idoso é chato, melhor ainda. Mas você está colocando em prática o bem. O bônus hora dobra. Não é? É. Porque você vai ter que trabalhar mais a sua paciência, a sua tolerância. Tô brava, né? Vamos passar para a próxima. Acho que já está acabando. Acho que agora é só o último slide. Não. Vós podeis dar, qualquer que seja a classe que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu deveis àquele que carece do necessário. Porquanto em seu lugar, muito gostaríeis que outro dividisse. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Contudo, os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houver de semeado em benefícios neste mundo. Então, o Evangelho aqui está falando, agora eu não estou falando da caridade moral, não estou falando da caridade material. De ajudar, de fazer algo. Às vezes a gente deixa de fazer caridade com as pessoas que a gente ama, caridade material. Ah, mas eles são uns folgados. Vai ficar montando. Não, não é assim. Em tudo. Mesmo a pessoa que é chato, a gente sabe, a gente pode ajudar colocando no lugar, gente. Aqui todo mundo tem um pouco de sabedoria para poder lidar. E se não está tendo sabedoria, reza antes. Mas às vezes a gente vai domingo na casa da mãe. Quando não vai todo dia tomar um cafezinho, é bom, né? Cafezinho de pai e mãe, não tem nada igual. Vocês sabiam que custa caro? Custa caro fazer café. O gás está caro, açúcar é caro, café é caro. De vez em quando levar um pozinho para você tomar o café ajuda, porque o dinheirinho dos velhos mal dá para os remédios. Entendeu? Caridade. É de vez em quando você comprar ali ó, um curauzinho, vou levar lá para minha velha. Isso porque eu estou falando das pessoas que a gente ama, hein? Porque se a gente pode ajudar até mesmo quem a gente não conhece, doando algo que está sobrando no nosso armário, que a gente não usa, que a gente está guardando para uma ocasião que vem daqui 30 anos, doa, porque pode ser útil para alguém agora. É isso, porque, como disse o Evangelho, os vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas do céu ficarão acrescidos. Por quê? Porque Deus sabe o que passa no nosso íntimo. Deus sabe quando a gente faz algo pensando em ajudar alguém. Finaliza, por favor, meu querido. Eu deixo essa frase do Chico Xavier. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não tem salvação. Cada um de nós carrega a centelha divina do amor. Vamos amar mais. Vamos fazer algo extraordinário, porque nós podemos. E como disse Bezerra de Menezes, Jesus conta conosco da mesma forma que nós contamos com eles. Muito obrigada aos ouvintes daí. Acho que vocês devem ter deixado comentários. Se não deixaram, muito obrigada pelas vibrações. Muito obrigada a cada um de vocês pela oportunidade de estar aqui. Fiquem com Deus. Nós é que agradecemos pela presença da Flávia, pela mensagem tão especial dessa noite, para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Você possa estar conosco outras vezes, Flávia, é uma alegria recebê-la aqui, aprender com você, que nos trouxe essa mensagem tão especial sobre a beneficência exclusiva, que a gente muitas vezes nem reflete o quanto é importante estender essa beneficência. Então, nós vamos convidar os nossos irmãos médiuns para que nós possamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é a parte de tratamento espiritual, onde a espiritualidade vai ministrar em cada um de nós esse tratamento, a todos que estão conosco também pela internet, todos vão receber esse tratamento, e cada um de nós somos os dínamos geradores das energias. Então, vamos fechar os nossos olhos.
Vamos respirar profundamente, buscando sintonia com a espiritualidade amiga e irmã, que tutela as atividades de nossa casa, e que nesse instante realizará este tratamento espiritual em cada um de nós, repondo as nossas energias físicas e espirituais, fortalecendo-nos para que possamos vivenciar as experiências do crescimento, do aprendizado, com firmeza, com coragem, com determinação. E vamos assimilando as energias que a espiritualidade nesse instante está nos ministrando, nos sentindo assim aliviados das nossas dores do corpo e da alma. E vamos buscar o médico Jesus, rogando Jesus que estenda as suas mãos divinas e compassivas sobre as nossas mentes, derramando a energia pura do amor, que nós sabemos, Jesus, ser a medicação divina a curar as nossas enfermidades. Te pedimos a benefício dos nossos irmãos nos leitos de dor, nas ruas, nos lares, aonde haja, divino amigo, a aflição, o desespero, o teu amor possa adentrar, sanando, aliviando e consolando os corações humanos. Te pedimos por toda a humanidade, tão carente de paz, que estas energias sublimes que emanam do teu amor possa se expandir, Jesus, levando a tua paz ao encontro daqueles que necessitam, assim como nós, do alívio, Senhor, da esperança nos corações. Nós te rogamos, Jesus, estender as tuas mãos divinas sobre as nossas mentes, iluminando sempre o nosso pensamento, para que ele esteja sempre sintonizado com as bênçãos celestiais. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Dr. Paulo e toda a equipe de mensageiros espirituais que estão nos tratando neste momento. Por tudo nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, pequeninos que ainda nos encontramos, diante de nossa destinação, que é a perfeição. Fortaleça em nós, Divino Mestre, o propósito de trilhar o caminho do bem, de aparar as arestas das imperfeições, de conquistar os valores imperecíveis da alma, que tu viestes nos exemplificar. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, que em todo o universo exprime beleza, bondade e perfeição. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pela internet, não esqueça do nosso like. Vamos divulgar cada vez mais, né, essa doutrina maravilhosa e consoladora.